A nossa entrega para Deus costuma ser de uma forma incompleta. Ela não costuma ser completa, genuína. A nossa entrega para Deus costuma muitas vezes ser de forma com que eu entrego as minhas orações, mas entrego com preocupação, entrego ainda lidando com o problema, entrego aquela oração ainda preocupado no que as pessoas vão dizer. Nossa entrega costuma ser cheia de questionamentos e cheia de preocupação. Nos sentimos sozinhos, a nossa vida movida totalmente às nossas preocupações e não numa confiança que devíamos ter em Deus. Quando nós vamos para o dicionário diz que confiança é a crença em algo que não falha. E normalmente quando nos entregamos a Deus, ainda com as nossas preocupações, fazemos as nossas medianas e rasa oração, nosso coração ainda está voltado a mais a ansiedade e preocupações do que essa confiança em um Deus que não falha. Há um versículo que eu vou deixar aqui embaixo, que ele diz assim, que cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos ser ajudados em tempo oportuno, para que dê tempo de o Senhor nos ajudar. E quando então fala dessa confiança, quer dizer que nós não devemos ter em nosso coração dúvida alguma, acreditar num Deus que é infalível, acreditar num Deus que não falha, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às nossas circunstâncias não ser muitas vezes favorável a nós, mesmo que a nossa confiança em Deus não seja tão palpável como nós gostaríamos que fosse. Parando para pensar em uma época assim da minha vida, eu acredito que se eu tivesse tido um pouco mais de confiança em um Deus que não falha, um Deus que não ia falhar comigo, um Deus que não ia errar comigo, eu acredito que a minha vida teria vivido uma vida mais tranquila, mais feliz, porque a minha confiança estaria em um Deus que não falha. Mas os nossos temores, os nossos medos, muitas vezes, é de que Deus pode falhar em algum momento. Nós montamos o nosso script da nossa vida e achamos que Deus deve traçar todo aquele script que montamos, quando não é assim que funciona. Nossa pouca entrega e rasa confiança faz a gente enxergar, na verdade não enxergar aquilo que Deus pode estar fazendo ao nosso redor. Nós andamos em círculos e não enxergamos aquilo que Deus está fazendo no secreto, está fazendo no silêncio dele. Quando eu digo que eu poderia ter confiado muito mais, é que em certos momentos eu me vi muito sozinha, muito angustiada com aquilo que estava à minha volta, porém, talvez ali sem motivo algum, se eu tivesse colocado e confiado mais que Deus estava comigo, que Deus estava na minha maternidade, que Deus estava ali comigo, traçando aquele dia comigo, no meu comum, na minha vida, no meu dia a dia, cuidando dos meus filhos, eu teria vivido uma vida mais de paz ao invés de angústia. Confiar que Deus pode fazer tudo. Confiar que Deus pode fazer o extraordinário na sua vida mais comum. Confiar que Deus pode fazer o extraordinário aqui dentro. Confiar em Deus no amanhecer, no anoitecer, ao deitar, ao levantar. Confiar em Deus e não confiar em que Deus existe, porque isso nós sabemos que Ele existe, mas confiar que Ele está com você, que Ele mora em você, que Ele habita em você, que mesmo em meio ao caos, Ele é com você. Então, confiar em algo que não falha, isso não falha. A questão de Deus estar com você não falha e nunca vai falhar. Salmos vem nos dizer que o Senhor nos conhece. Ele conhece o meu deitar, o meu levantar e ainda assim os meus pensamentos. Ele me conhece, Ele me sonda. Ele te conhece, Ele te sonda. O Senhor nos conhece, Ele sabe aquilo que precisamos, aquilo que não precisamos. E ainda assim quer ouvir de você a sua oração, quer ouvir de você aquilo que você necessita, aquilo que você precisa pedir a Ele. E ainda assim Ele anseia em ouvir a tua voz, ainda assim Ele deseja e quer e anseia ouvir
tudo aquilo que você precisa, toda a sua demanda, porque é assim que Ele nos pede. E Ele não nos pede como uma forma de obrigação, como algo que eu tenha que fazer. Não, Ele nos pede porque nos ama e nos quer por perto. E essa confiança em Deus, de que Ele está com você, de que Ele está conosco, não quer dizer que a nossa vida tem que ser perfeita, que a nossa vida tem que estar numa caixinha de perfeição. Não, porque Ele é perfeito. E toda vez que nós aceitamos e nos entregamos a Ele nessa perfeição, a nossa vida se torna melhor. A nossa vida se torna mais alegre, mais feliz, mas diante dessa entrega de alguém que não falha. Eu sei que nós vamos viver e vivemos coisas ruins, coisas que nos chateiam, coisas que nos rodeiam, os nossos traumas, os nossos medos. Eu sei e sei. Precisei quebrar muito das minhas crenças limitantes para estar aqui, mas eu tive que confiar em Deus. E confiar em Deus, eu costumo dizer que é um tiro no escuro. É muitas vezes você confiar em algo que não é concreto, confiar em algo que é o nada. Mas ainda assim Ele se faz seu tudo, ainda assim Ele quer ser tudo para você no seu dia a dia, no seu comum. Ele quer transformar você, transformar seus pensamentos, o seu coração, as suas atitudes. Ele quer transformar a sua casa através de uma convivência com Ele. E confiar em Deus, confiar que Ele é com você, que Ele habita em você e mora em você. A gente se vê no próximo vídeo.